estamos aqui muito bem acompanhadas, né, dona Mara? Com certeza, a gente está bem acompanhada aqui hoje, Caterine, com um tema muito bacana, podcast da UBEM, trazendo informação com qualidade, pessoas de qualidade, conhecimento, para dividir, inclusive, conhecimento conosco, né, Caterine? Quero começar agradecendo vocês por estarem aqui mais uma vez nos acompanhando. E o nosso compromisso é com informação boa. E por isso a gente vem trazer aqui um tema que eu me incluo, porque eu acho que eu ainda estou nessa fase. Eu não passei não, eu sou uma eterna adolescente. Eu também tô nessa. Que é a adolescência. E para falar de adolescência, nada melhor do que, né, dona Mara? A doutora Ábida, que veio aqui hoje, né, nos prestigiar e prestigiar todos vocês que estão aí nos ouvindo, trazer um pouquinho de informação e dividir os conhecimentos conosco. Se você puder se apresentar, o pessoal vai, tenho certeza que gostar, reconhecer, né, porque é uma sumarense nata. Sim. Eu gostaria de agradecer imensamente esse privilégio, né, que vocês estão me concedendo de estar aqui. Sou fã da família da UBEM, sou fã de vocês, acompanho desde muito nova, né? Como eu disse, eu nasci em Sumaré, me criei em Sumaré, estou em Sumaré, né? E para mim é um privilégio muito grande estar aqui, né, falando. Bom, eu sou Ábida, né? Sou filha da PUC, né? Me formei também na PUC Campinas, né? Eu acompanho o podcast, então esses dias eu estava vendo a dona Mara falando, eu sou filha da PUC. Eu falei, também sou filha da PUC, né? Nós parecemos nisso. E estou aqui, né? Eu sou pós-graduada em saúde mental. De alguma forma, né, na minha história, eu comecei a me identificar muito com pessoas, com cuidado, né? Nós conversamos um pouquinho antes, e eu venho de uma família, né, evangélica, que sempre estava com pessoas, meu pai pastor, né, então eu sempre estava junto com pessoas, acompanhando, auxiliando, e foi aí que surgiu a paixão, né, o amor em cuidar da mente das pessoas. Então, desde muito nova, né, antes de terminar o ensino médio, eu já tinha a ideia do que eu queria. Então, terminei o ensino médio, entrei na faculdade e me formei muito nova, né? Tô chegando nos 30, mas ainda não cheguei. Parece, né? Olha, parece bem nova, né? E estou aqui, né? Fiz pós-graduação em saúde mental e atualmente, né, além do consultório particular, eu atuo na gerência, né, e na assistência do CAPS Álcool e Droga do município de Sumaré. E para mim é um privilégio muito grande, né? Talvez com pouca idade ainda, né, mas com muita boa vontade de trabalhar, de atuar, né? E doutora Ábida, mas eu vou chamar de Ábida, Pode porque me chamar de depois Ábida. da conversa nós já ficamos íntimas, né? Com porque certeza. A gente vê que ela é uma boa profissional, porque ela começa a conversar com a gente, vai deixando a gente à vontade, né? Então já fiquei íntima. Ábida, quando você falou do CAPS, eu acho legal a gente falar um pouquinho sobre ele. Eu sei que o tema vai ser adolescência, mas como lá também trabalha com adolescente, Exatamente. Porque é um atendimento que existe muita procura, né, dona Mara? Muitas pessoas que precisam desse atendimento e a maioria não conhece que o município tem, não só de Sumaré, mas o seu município. Por exemplo, cidades do interior, como Tanabi tem o CAPS. Então, você poderia explicar mais ou menos o que é o CAPS, qual o trabalho realizado lá? Sim, com certeza, Catê. No município de Sumaré nós temos 3 CAPS. Né? O CAPS onde eu atuo, ele inaugurou no final de 2019, né? Até então nós tínhamos o CAPS 2 Orquídea e o CAPS Infantil, né? Então o CAPS Álcool e Droga inaugurou, né, no final de 2019 e agora no final de 2020 nós começamos a atuar com os adolescentes, né? Que até então eram atendidos no CAPS Infantil, porém devido lá ser álcool e drogas, né, nós achamos, e o CAPS dele não estipula que precisa ser a criança, o adolescente, né, acima de 14 anos, ele pode ser atendido lá. Então, nós começamos a atender os adolescentes e temos, sim, infelizmente, né, mas muita procura de adolescentes, alguns sendo transferidos do outro CAPS, para tratar a dependência química, né? Infelizmente. Então, nós temos 3 CAPs no município. Com a pandemia, aumentou muito o número, né, de procura para esse serviço. Temos também, né, a porta de entrada, que é a atenção primária, né? Porém, nós temos o CAPS, que é a atenção mais especializada, e temos esses 3 CAPs no município.
E onde eu atuo, nós já temos em média 1.000 usuários referenciados do município todo. Né? É um uma número quantidade bem grande, né? Exatamente, é um número bem expressivo. Eu posso tirar uma dúvida, mais Pode, uma? claro. Vai no mesmo assunto. Quando a gente fala lá que você está atendendo muitos adolescentes na dependência química, né? Álcool, droga. Como psicóloga, você acha que vamos dizer, esse vínculo do adolescente procurar a droga ou procurar uma dependência química vem realmente quando o emocional não está trabalhado corretamente? Exatamente, né? Eu costumo dizer, né, que tudo começa na infância, né? Embora na minha vivência pessoal, né, enquanto psicóloga clínica, eu parei de atuar com crianças, né, devido à falta de tempo, e a gente também precisa escolher um nicho, né, a identificação e tudo mais. Embora na época da faculdade eu fiz estágios voltados para criança, amava criança, ainda amo crianças, né, mas depois, quando eu comecei a atuar, a procura de adolescentes foi vindo e eu fui me apaixonando pelos adolescentes, né? Mas, costumo dizer, e os estudos comprovam isso, tudo se inicia na infância, né? Então, os pais, eles precisam muito perceber, né? Nós vamos falar muito mais sobre isso, né? Perceber os sinais desde a infância, como que são os vínculos, né? Da mãe, do filho. A dona Mara tem você, né? Vocês têm experiência, você vai contar mais um pouquinho pra gente, mas o quanto é importante esse vínculo, essa observação dos pais para com as crianças, observar os sentimentos, né? Observar como tá a rotina das crianças, para que isso não se agrave chegando na adolescência. Lá no CAPS, nós sempre fazemos uma triagem, né? Um primeiro atendimento, e nesse primeiro atendimento nós temos uma ficha e nós perguntamos, né, a nossa maior procura são os adultos, né, porém nós perguntamos quando você iniciou o uso de substância, e geralmente é dos 14, né, dos 12, 14 anos, 16, muito jovens, né, e quando a gente vai um pouquinho mais a fundo, o que aconteceu mais ou menos nessa fase, né, e despretensiosamente sempre tem ou uma separação, né, algum trauma que acontece que acaba desenvolvendo, né, essa procura por essa substância para suprir alguma coisa, né, trazer para dentro, né, essa necessidade de suprir, né, uma dor, um sofrimento. Então é mais ou menos nesse sentido. Muito esclarecedor, viu? Ábida, a gente sempre fala do adolescente, né, e eu sempre comentei isso, né, com amigas e pais de alunos, né, que a maioria não trata como adolescente, mas aborrecente, né? Sim. Eu não passei, sinceramente, de verdade, pessoal, não tive esse problema em casa. Meus filhos eram muito bacana, a gente tinha um relacionamento muito bom. E acho que aí, aí acho que deve estar o viés de tudo, né? Exatamente. Porque eu me lembro que tanto a Caterine quanto o Luiz, a gente tinha um diálogo maravilhoso, sabe? De conversa, de procurar entender. Liberdade, né? Para procurar os pais, né? Sem liberdade. Medo de procurar ou compartilhar alguma dificuldade. Né? Porque eu acho que o adolescente, ele tem tanta dúvida, a gente vê se ele não sabe para que lado ir direito, né? Sim. E aí tem sempre aqueles que querem levar pelo lado ruim, aí o pai e a mãe é careta e aquela coisa toda. O que é isso? Para a criança seguir num caminho, passa por todas as fases, tem aquela mudança de hormônio, aquela coisa toda, mas o que é o equilíbrio de tratamento assim, entre pais e filhos? Ou é uma coisa normal que acontece, o adolescente passa por isso mesmo? Sim. Existe um tempo em que a adolescência não era vista. Né? Então, da infância já passava por aquela fase de, a vida adulta, as responsabilidades e tudo mais. Então, basicamente, né, os estudos dizem que depois da Segunda Guerra Mundial ali, né, por tantos acontecimentos, e começar a dar importância para essa fase que é extremamente importante, né? O nosso cérebro, ele vai se desenvolvendo,
né? Eu aprendi tanto a trabalhar com adolescentes e falar numa linguagem muito, né, acessível. Por favor, porque aqui você está falando com adolescentes nesse assunto, exatamente, né? Então, assim, eles precisam entender, né, essa linguagem. Então, nós começamos a perceber que a adolescência, ela vai se desenvolvendo, né? Ela vai se desenvolvendo e o desenvolvimento da mente, ela vem igual ao corpo, vem aos poucos, ou é de repente, que nem aquela fase do crescimento da criança, de repente ela dá um estirão. Sim, tem alguma coisa a ver ou é o crescimento, ele é... Sim, geralmente a gente coloca aqui os hormônios, né? Coloca tudo a culpa nos hormônios. Então, realmente, na fase da adolescência, né, criam aqueles pelos, né? Vai os seios. A mulher vai se formando, exatamente, né? Vem aquelas espinhas, mas a gente não pode colocar só a culpa nos hormônios, né? Como eu havia falado, nosso cérebro está em desenvolvimento e tem uma parte muito importante, né, desse cérebro, desse desenvolvimento, que é o córtex pré-frontal, que é responsável pelas funções mais executivas. Então, aquele pensamento, né, mais abstrato, né, mais racional, né, que vai se desenvolvendo e ele termina, né, ele se moldula nessa fase da adolescência. Então, é por isso que às vezes a gente chama de rebeldia. Mas é que eu não tô aqui para defender o adolescente, né? Mas faz parte de ser adolescente, exatamente, né? Porque é muito fácil a gente olhar e falar, nossa, o adolescente é rebelde, nossa, ele é chato, né? Que esses são os mitos que a gente ouve falar. Dorme muito. Né? Ele dorme muito, né? Ele tá isolando. Exatamente, né? Ele tá se isolando, mas a gente precisa de uma compreensão maior, né? Imagina você com aquele corpo de criança, né? Aquela criancinha em desenvolvimento. Mudando tudo tão rápido. Exatamente, né? Por isso que nós estamos falando de uma base, né? O diálogo, ele é fundamental, né? Quando a criança está ali nos 9, 10 anos, né? A conversa, a explicação de tudo que está acontecendo, para que ela consiga, né, vivenciar essa fase, da melhor maneira possível, né, para que ela desenvolva e torne-se um adulto equilibrado emocionalmente, né? Então, antigamente essa fase não existia, né? Criança vai para a fase adulta, trabalho e tudo mais, mas os estudos foram percebendo que é extremamente importante a gente vivenciar, né, buscar uma rede de apoio para que a gente consiga viver. Eu acho que é muito importante a participação do pai e mãe, é fundamental em todas as fases, acho que para um filho, mas principalmente nessa fase porque não pode ter vergonha também do pai e da mãe buscar ajuda quando vê que não está conseguindo dar conta, né, doutora? Porque você falou num assunto importante. A criança está passando por uma transformação, ela está vendo espinha nela, a mulher antes não tinha seio, agora tem. Então, assim, começa até as brincadeirinhas na escola. Então, se você não souber lidar, que aquela fase vai passar, o menino está alterando a voz. Então, assim... Então, se ela não souber que aquilo, olha, você está num momento em que seu corpo está em formação, daqui a pouco você está equilibrada novamente, e tem né? os padrões, né? Que hoje as redes sociais, a gente até tratou disso no podcast, né? Exatamente. Tem os padrões aí que... o que é belo, né? Uma mulher magra, com o rosto liso, sem uma espinha. Tal, e aí o adolescente está se sentindo meio monstruoso, né? Porque ele está toda essa transformação. Acho que aí que entra pai, mãe, né? E atenção familiar. Não é, doutora? Como né, você tinha dito que esse diálogo foi tão importante, né? Mas os pais de hoje em dia, infelizmente, né, nós estamos conversando sobre isso, sobre essa correria, essa demanda de trabalho, né? Que não conseguem, às vezes, estar presente o tempo inteiro, né? Mas essa rede de apoio é extremamente importante, né? Então, nós não temos que ficar preocupados, né? Olha, eu preciso pedir ajuda, né? É um avô, alguém, né, que vai dar algum suporte. É extremamente importante essa rede de apoio. E outra coisa que é muito significativa, né? Na adolescência nós temos o que chamamos de crise de identidade. Já ouviram falar? Já ouvi falar. Né? Mas explicando bem da forma para o adolescente, né? Imagina que nós temos coisas dentro de nós, né, formado, e aí nós pegamos coisas de fora. E aí é onde vira aquela confusão. As né? dúvidas, Exatamente. Nós temos o que os pais nos ensinam, o que a gente vivencia ali na infância, e de repente a gente olha para o mundo externo e se identifica com outras coisas. E aí na mente do adolescente, aquela mente que não está
bem formada, como eu expliquei, né? E aí vira aquela confusão, que é o que eles chamam de crise de identidade. Eles estão absorvendo tudo, né? O que eles assistem, o que eles jogam no videogame, então tá ajudando a formar eles. Por isso é muito importante a participação dos pais em todos os acessos a conteúdo, né? Porque aquilo vai ajudar na formação, né? Se você levar o seu filho para a igreja, por exemplo, você vai trazer uma formação diferente do que você deixar criar na rua, né? Exatamente. Essa fase, né? Essa crise é daquele corpo da infância, como nós dissemos, né? É daquele, infelizmente, né? Da vivência que eles têm de um pai agressor. Sim. Né? Infelizmente, na infância. Então, tudo aquilo que talvez ele não prestava atenção, quando começa aquela fase da adolescência, ele começa a lembrar do que acontecia e é onde acontece aquele choque, né? Então, e outra coisa que é importante nós falarmos, né? Durante essa crise, ele começa a se identificar com coisas de fora, né? Por exemplo, com o pai do amiguinho. Né? Então, assim, o pai do amiguinho é mais legal do que o meu pai. Já ouviram? Porque deixa chegar mais tarde da festa em casa. Exatamente, né? Então, outra coisa que é muito importante são as referências na adolescência, né? Como a dona Mara falou, das mídias, né? Quem tem sido as referências para os nossos adolescentes? Quem tem sido o ídolo deles, né? Exatamente. E é nessa fase que ele começa a olhar, se identificar, e aí começa aquela bagunça na mente, e aí se ele não está bem estruturado, se ele não tem uma rede de apoio suficiente, e ele vai se refugiar em quê? Nas drogas, na pornografia, no álcool. Estamos dando uma interrompida aqui na transmissão do podcast para dar um recado super importante para vocês. Tá rolando um sorteio hoje aqui no podcast. E para participar, tem que estar inscrito no nosso canal, acompanhando esse podcast de hoje, comentando, né? E as regras estão sendo colocadas para vocês aí no comentário. E durante a semana vocês até acompanharam aí. Então, não esquece de dar um curtir, inscrever e colocar o sininho aí, porque quando surgir o sorteio, vocês possam acompanhar em primeira mão. E a gente fala quando a gente fala de vícios, né? Vamos dizer assim, vícios, porque às vezes a pessoa pensa assim, é droga. Droga é tudo, gente, é álcool, a né? própria alimentação. A alimentação. O adolescente está obeso, às vezes é um vício na compulsão, né? Isso é droga, né? Exatamente. Porque às vezes tem essa coisa de que droga é só lá... O próprio açúcar agora foi considerado uma droga. A maconha, Exatamente. né? A cocaína. Não é, né? Tem vários tipos de droga que são viciantes e prejudiciais, né? Exatamente. Você vê o álcool, né? Eu sempre comento isso. Os pais, na minha opinião, né? Na minha humilde opinião, tem que tomar cuidado ao consumir álcool na frente dos filhos, né? Exatamente. E se consumir o álcool, sempre deixar claro, com moderação, quando tiver a idade, né? Porque às vezes a gente vê situações de adolescente que entra no álcool porque vê o pai tomando e o pai acha bonito deixar um filho de 14 anos tomar bebida alcoólica, uma lata de cerveja. Exatamente. Uma lata de cerveja. Uma outra coisa que começa muito... aí, né? Exato, né? A gente precisa quebrar esse tabu de que não pode explicar as coisas para as crianças, né? Desde quando nós estamos ali em formação, né? O feto, os estudos já dizem, né? Que a gente precisa conversar ali com a criança quando o pai chega, o que acontece, né? Coloca uma música, né? Para a criança escutar, né? Então esse diálogo é muito importante, porque quando ela chega numa determinada idade, quando outras pessoas de fora oferecem, ela já tem a base, né? Então, assim, é extremamente importante que a gente converse, quebre esse tabu, porque talvez se a gente for comparar um pouquinho, né, a adolescência do século XX, né, com a nossa adolescência de hoje, os pais não conversavam muito. A Catê tem um privilégio de ter uma mamãe. Eu ia até comentar isso. Minha mãe falava de tudo com a gente, desde droga até sexo, tudo. Porque ela sempre falou que é muito importante a gente aprender em casa do que aprender na rua. Exatamente. Então, na idade que a gente já estava em formação na adolescência, ela falou todas as drogas que existiam, como é que as pessoas ofereciam, né, as bebidas, o que fazia. E, gente, vou dar uma dica aqui, vou até olhar para a câmera lá, para os adolescentes. Você que acha bonita aí a lata de cerveja, nós que tomamos um vinho, nós temos idade para isso, nosso corpo já formou, para vocês prejudicam o crescimento. Galerinha que quer ficar bonitinho, bombadinha aí, atrapalha fisicamente você construir seu corpo, atrapalha a mente.
Então, tudo tem a hora certa, tudo é liberado na hora certa. Então, a bebida alcoólica para menor de 18 anos não pode, e não é por uma questão imposta por pai e mãe, é por estudos científicos, né, doutora? Com certeza, né? Nós costumamos dizer, né? Eu vou experimentar só um pouquinho, né? Só um pouquinho, vou beber com moderação, né? Nós precisamos tomar muito cuidado com esse beber socialmente, né? Com essa moderação, porque cada organismo vai reagir de uma forma, né? Talvez vocês conheçam pessoas, né, que bebem ou que infelizmente usam substâncias e ainda não tiveram o corpo, né, a mente afetada por aquilo ainda, né? Então falsamente a gente olha e fala assim, não vai acontecer nada, né? Fulano bebe, não acontece nada. Mas nós precisamos pensar no posterior a isso, né? O envelhecimento precoce que acontece. Fica feio, viu, gente? Porque eu conheço gente da minha idade que começou a usar droga ali, colegas, né? E hoje você vê a pessoa totalmente destruída. Claro, a maioria tentou sair dessa vida com muito custo. Uns saíram, outros ainda não. E assim, a pessoa fica assim, com né? cara de 50, 60 anos, sendo que eu tô na faixa dos 30, tô com 34. Então, realmente acaba com a pessoa, né? Então, e eu falo que é uma mão sem volta, assim. Você entrou, é muito difícil sair, então procure não entrar. E se entrou, busque ajuda. O quanto antes, melhor, né, doutora? Com certeza. E o que acontece, Catê, vem muito da genética, né, dos pais. Então, quando a gente faz uma entrevista, tem algum familiar que era alcoolista, né, que era dependente químico, e sempre tem, né? Então, assim, eu costumo dizer, quem tem familiar, né, que já tem um histórico, toma mais cuidado. 3 vezes mais, né? Porque eu brinco que você já é priminho ali da dependência, né? Porque aquilo está no organismo. Então, nós temos que tomar o máximo de cuidado e não pagar para ver. Aí já entra a minha pergunta. Como que um pai, ele detecta quando o filho está na adolescência e começa a querer partir para esse lado do vício, seja ele qual for, né? Álcool, droga, né? Quais as características, né? Comportamento, o que, assim, porque é importante, às vezes tem pais que estão assistindo e falam assim, mas como que eu vou detectar se meu filho está indo para esse caminho, né? Exatamente. O que você diria para esses pais? Sim, olha, os pais chegam, né, no consultório, tem os adolescentes, eles ficam desesperados, querendo aquela receita do bolo, né? Lá no CAPES nós temos um plano terapêutico individual. O que é isso? Né? Cada pessoa é de um jeito, né? Cada pessoa que vai chegar lá, eu vou oferecer um tipo de tratamento, um tipo de terapia, porque cada pessoa é única. Individual, assim, né? São os adolescentes, né? O maior erro, né, dos pais é a comparação. Né? Então eu já vou responder a sua pergunta, mas engatinhando já nisso, né? Engatilhando nisso, né? É a comparação. Então, às vezes tem aquele filho, né? A gente estava conversando sobre isso, né? É aquele filho que demanda mais. Então, né, o pai chega, porque o fulano não é igual o fulano é tão estudioso, o fulano é tão mais não sei o quê. E isso pro adolescente, né? É cruel, né? Pro adolescente e pro adulto, né? Potencializa ou pra muito criança, pra né? qualquer idade, né? Choca muito, porque dentro de si ele já tem aquele estigma todo, né? Aquela visão de que ele é um pouco diferente do outro. Talvez ele tenha mais dificuldade, né? Então, como você me perguntou, né? Desde muito cedo, preciso observar os sinais, acompanhar o filho na escola, né? Nós estamos falando sobre a falta de tempo, né? E um tempo de qualidade, né? Porque às vezes a pessoa não tem muito tempo, mas se tiver meia hora de qualidade com o filho no dia todo, vai conseguir descobrir o que o filho fez a semana inteira, porque é o que minha mãe fazia muito, eles corriam muito, né? Nossa fase da adolescência, meu pai ainda estava num mandato de prefeito, né? Minha mãe ajudando e fazendo faculdade, que eles não tiveram oportunidade de fazer antes. Então, assim, à noite eles não estavam em casa, estavam estudando e o dia inteiro trabalhando. E minha mãe arrumou um meio termo que era buscar a gente na escola. Então, aquela hora de buscar a gente na escola, deixar em casa para almoçar, era a hora que ela ia instigando a gente a falar, a conversar. Então, era um tempo de qualidade. A mesma coisa o meu pai.
E eu, que sou menina, posso falar. Eu sempre tive abertura para falar com meu pai dos mesmos assuntos que eu tinha com a minha mãe, né? Exatamente. Porque ele sempre deixou muito à vontade, tentava fazer isso. Então, acho que dos pais também, né, doutora, é essa questão de ter o tempo de qualidade. Se não tem muito tempo, mas que programe um tempo com qualidade, né? A gente precisa parar de se culpar, né? Porque aí o pai começa, nossa, porque eu preciso trabalhar, e realmente os tempos mudaram, né? Antigamente, com o custo de vida, né? Enfim, com todos os avanços, né? Era mais a parte do pai, aquela, né? O pai vai trabalhar e a mãe fica em casa cuidando das crianças, né? Hoje isso mudou, né? Não tem como. Em muitas famílias, tem algumas que têm o privilégio, eu coloco como um privilégio, né? De só o pai sair para trabalhar e às vezes a mãe, ou vice-versa, porque as coisas mudaram, né? Um deles ficarem em casa, né? Mas parar de se culpar, não, porque então eu não tenho tempo. Mas como a Catê falou, é o tempo de qualidade que conta. Não é a quantidade, é a qualidade. É clichê, mas é importante falar sobre isso. Até porque eu comentava mais cedo com a doutora, né? Junto com a minha mãe, o adolescente, ele tá muito inteligente, então ele sabe manipular muito bem os adultos, né? Exatamente. Então a gente tem que saber lidar até com a manipulação, até pela aquela chantagem do tempo, né? Você não tem tempo pra mim, né? E não querer suprir com outras coisas, né? E aí sempre vem aquela história, né? Olha, não tenho tempo pra você, eu tenho sim, só que o meu tempo é reduzido por quê? Para que você estude, para que você tenha um teto para morar, tenha comida na sua mesa, nós precisamos trabalhar, né? Sim, e só voltando um pouquinho na sua questão, né? Que você colocou como observar os sinais, né? Que ele desenvolve e depois acaba, né, consumindo a droga, né? Ou o álcool, ou acarretando problemas, né, escolares. Então, a observação, ela é extremamente importante, não é aquela coisa excessiva. Eu acho que a gente precisa falar disso, deixar aqui no gancho, falar sobre esse excesso. Sobre excesso? Exatamente. Eu ouvi uma campainha aí. Ouviu? Eu ouvi uma campainha. Como aqui o podcast é caseiro, Exatamente. gente, toca a campainha. Então eu vou pedir para os meninos ver o que é aí, para não atrapalhar a gravação, e a campainha. Tá. Mas nós vamos voltar ao assunto do excesso, né? Mas ainda um pouquinho que a dona Mara estava falando, em relação, assim, usando a experiência com a gente, né? Quando a senhora percebia que a gente estava precisando de um pouco mais de atenção, era nas conversas, na observação do comportamento? Eu vou usar um Olha, negócio aqui. Agora, vamos lá. Terapia. Eu vou usar Mãe e filha e a doutora. Vamos fazer terapia em mediadora. Família. Vamos lá. Eu vou usar um termo aqui que a minha avó sempre usava, né? A minha avó, ela tinha 6 filhos, né? Só que ela usava a mão e falava assim, olha os nossos dedos. Nenhum deles são iguais. Exatamente. Né? Olha só, dona Mara. Que beleza! Foi entrega, então? Entrega. Garden Bar? Obrigado ao Garden Bar. A proprietária é a Simone, lá do Garden Bar? Como que é o nome? Procura lá pra mim, por favor. Vamos agradecer. Muito ao Garden obrigada. Bar. Muito Olha obrigada. a gentileza, né? Pelo carinho. A né? doutora Ábida trouxe sorte pra nós. Trouxe sorte. Olha lá, Garden Bar. Garden Bar. Se arrumar o nome Muito dos proprietários, obrigada. né? Carla. Carla. A Carla do Garden Bar, Nossa, muito obrigado. obrigado, muito sucesso. Nossa, tá cheiroso, gente. É bom Muito que agora a gente vai cheiroso. poder conversar comendo. Mais à vontade. Aí delícia. o cérebro funciona melhor, né? Alimentado. Alimentado é uma coisa que o adolescente sempre tem, fome. Precisa ter uma boa alimentação. Muita né, fome. doutora? boa E o pai alimentação. precisa trabalhar mais ainda para poder suprir. Pra encher o prato. Exatamente. Mas respondendo, né, a pergunta da Caterine, eu sempre procurei ser a melhor mãe possível, né? A gente pode cometer erros tentando acertar. Eu falo que o filho eu já vou beliscar não aqui nasce já. com manual de instrução, né? Exato. Não tem a receita. Não tem a receita. Então a gente tem que tentar conversar, entender, sentir os momentos, porque um pai e uma mãe de verdade, ele sente o que está passando pelo filho. Eu estou falando da minha experiência, né? Se um dia a Caterine estivesse triste, eu sentia. Se o Luiz estivesse triste, eu sentia. E dava liberdade para eles o tempo todo de estar trazendo as coisas para mim. Para mim se tornou sagrado levar meus filhos no colégio e buscar. Né? Então, cada um faz de uma forma. Olha, eu vou poder estar em casa das 6, eles vão dormir às 10, das 6 às 22 horas. Esse período que eu vou ficar com meus filhos é com qualidade.
eu optei por levar e buscar na escola e o restante que eu conseguia era um plus muito bom para mim e para eles. Mas veja bem, a criança quando sai da escola, ela sai com tantas questões, dúvidas, perguntas, né? Inclusive, chega um momento que pai e mãe até falam assim, por que sim? Porque às vezes ele não tem a resposta. Exatamente. Mas aí a gente pergunta, mas por que sim? E por que sim? E aí fala assim, porque sim não é resposta. Né? Eu cheguei a ouvir isso, né? Porque sim, porque não é resposta. Só que eu falava é muito injusta assim, essa resposta. Aí eu falava assim, olha, quer saber de uma coisa? A gente tem que ser sincero com os nossos filhos, eu não sei. Mas eu vou procurar saber. Exatamente. Né? Tá aí uma outra questão que nós precisamos ser sinceros. Isso, né? ser sincero. É como aquela mãe que está estressada. Né? Ela chegou em casa de um dia de muito trabalho e aí ao invés dela chegar, sentar, né, com os filhos ou com o esposo e expressar, né? Eu estou estressada, a mamãe está estressada, né? Eu vou precisar fazer um chá, fazer alguma coisa, mas ser sincero e não ir lá e gritar, né? Porque tudo isso gera um trauma tão grande. Eu tenho certeza, né, que as coisas positivas, esse momento da escola, eu tenho lembranças, né, da minha infância, um exemplo, né, da minha mãe, quando chegava o frio e a gente ia para a escola de manhãzinha, e minha mãe sempre me acordava com alguma frase animadora, né? A vontade era zero, né? Exatamente, né? Naquele frio, e ela chegava, filha, né? Amanhã é sábado, só mais hoje, né? Pra você acordar cedo. Amanhã você vai acordar mais tarde. Fiz um chocolate quente. Fiz um chocolate quente, né? A mãe vai te levar pra escola, né? Alguma coisa. Mostra cuidado, exatamente, carinho, né? A gente precisa expressar, né? Eu falo a gente, né? De um contexto, né? Nós precisamos expressar aquilo que nós estamos sentindo e não guardar para nós, né? Isso é muito de psicólogo. Nós não podemos guardar. Guardar faz com que o nosso corpo fale, né? Aí quando a gente fala que daí vai e pega, dá doença no coração, pressão sobe, está com o estômago, porque a hora que o corpo tá exageradamente assim sobrecarregado, ele tem que soltar de alguma forma, né? Então por isso que a gente fala que a gente falar, procurar ajuda, sempre é melhor em todas as questões, até na emocional, né? Exatamente, né? Nós precisamos não ter medo de pedir ajuda, porque se a gente não falar, infelizmente o nosso corpo vai falar, e isso tem aumentado muito, né? Nós vemos até artistas, né? Ultimamente, teve aquele episódio da premiação do Will Smith, né? Que aconteceu. Inclusive, a ação dele é um exemplo claro de como é a adolescência, né? Não que ele foi adolescente, né? Mas que a adolescência é mais ou menos isso, aquele momento de momento, né? Exatamente, a explosão, né? Quando a gente não tá naquela formação completa... E olha como o mundo compreendeu a atitude dele, né? Porque no momento foi justificável, então a gente tem que compreender o adolescente, né? Exatamente, ele tá na fase de explosão, né? Exatamente, e nós não, né? Nós já temos que estar com aquilo elaborado. E aí entra uma outra questão, né? Muitos pais não conseguem compreender os filhos adolescentes devido à adolescência que ele teve. É verdade, né? Nós então, vivemos assim, num período que muitos não tiveram adolescência porque tiveram que trabalhar e tudo mais, né? Exatamente. Então, assim, a adolescência que você teve, né, que você vivenciou, tudo que você trabalhou ou não de alguma forma, a gente chama de trabalhar, né, elaborar, vai refletir muito em como você vai lidar com o seu filho, né, naquela fase. Então, uma das piores coisas é a gente falar, no meu tempo não era assim, no meu tempo não é, isso daí é frescura. Todo mundo fala. Né? Infelizmente, né, nós falamos pela ignorância, porque nós tendemos, né, tende-se a comparar, né, aquele tempo com o tempo de agora. Então nós temos... Comparação nunca é legal, então, né, doutora? Não, nunca compare, como eu falei dos filhos. E a dona Mara falou, né, os dedos da mão não são iguais. E aqui também tá difícil comparar. Eu não sei o que tá melhor. Eu tô querendo acabar de falar logo. Se é esse ou se é esse, viu, doutora? Eu não sei nem aconselhar. E eu tenho uma coisa que eu não vou ter vergonha também, é de pedir ajuda no jantar lá pro pessoal, né? Porque, olha, eu não conhecia, tô conhecendo agora. Sim. E maravilhoso. Sim, olha, eu com a minha vida corrida. Fica à vontade, viu? Cheiro tá muito agradecer a Carla, então, né?
Sim. Nossa. Todo o pessoal lá Obrigada, do Garden viu, Bar, gente, pelo gente. presente. Eu com a minha aqui. vida corrida ontem, saí 10 horas da noite, é inevitável Já vai pegar passar alguma lá, viu? coisinha É. pra Passar levar lá. pra casa, Já né? passa lá. Muito obrigada pelo Mas- carinho de vocês, né? Por lembrar que a gente estava aqui em gravação, mandar. Muito obrigada mesmo. Obrigada mesmo. Isso é um carinho de mãe que faz com a gente, também é um carinho de vocês fazendo aqui com o nosso podcast, que fica naquela missão, né? Vamos continuar. Muita gente está assistindo, muita gente está gostando, e olha o carinho, a prova disso, né? É verdade. Então, o e falar Garden em Bar. carinho, eu falo assim, uma experiência que eu tive, sabe, Abda? É assim, que eu falei, os 5 dedos da mão não são iguais, né? iguais. Já dizia minha avó e é verdade, né? Mas, por exemplo, um adolescente, às vezes, cada um deles tem um jeito de estudar, né? A Caterine, por exemplo, ela estudava com a televisão ligada. Hoje é seu dia, hein? Olha, na próxima vocês me avisam esse tema, que eu vou ter que trazer o Luiz para ótima. dividir o fardo, né? Não, mas eu vou aqui falar o que é verdade. Uma ótima Faltou aluna. trazer minha mãe, Viu? né? Na próxima Aí traz a pronto. mãe. Aí Um abraço pra Valéria. Valéria. Um abraço Mãe, pro pastor abraço. Josué, né? Um Que abraço. bênçãos de Deus pra vocês. criaram muito bem a filha, né? Criaram, Souberam com também certeza, criar, né? olha. Mas eu me lembro, a Caterine, ela tem isso, sabe? De às vezes deixar ligado ali a televisão. Geralmente ela está assistindo um jornal, alguma coisa, que ela é muito antenada com as coisas. Lendo um livro, fazendo outra coisa, né? O Luiz, ele é muito autodidata, sabe? Então, eu sempre soube respeitar esse lado deles, né? Exatamente. É que eu ia falar para você, e sabe? aprende junto, né? Aprende Porque foi junto. importante a senhora tocar nesse assunto. Eu tenho um problema eu concentro quando eu estou fazendo várias coisas ao mesmo tempo. Se eu estiver focada em uma coisa, a minha concentração é pior. E no começo minha mãe falava, Caterine, você está estudando com a TV ligada? Aqui na sala, ouvindo a nossa conversa, você não está estudando. Sim. Por 2 momentos ela até falou, vai pro quarto estudar. E na verdade foi as vezes que eu fui pior na prova, porque eu não conseguia, para mim era mais Tirou fácil. você do seu ambiente. Porque eu Mas queria aí- saber o que estava acontecendo em tudo e não me foquei. Então, ali no pai e meio a do mãe- barulho, né? Aí minha mãe viu que ela falou, aí ela me liberou, né? Eu estudava eu na prestei sala, atenção. conversando. Falei assim, não, ela vai bem dessa forma. É aí que tá, o pai e a mãe tem que ter atenção nos filhos, né? Exatamente. Eu posso falar uma coisa pra você de verdade, né? Quem não quer ser pai não põe filho no mundo, né? Quem põe filho no mundo tem que ser pai. Ser pai é cuidar em todos os momentos, né? Eu sempre falo isso. A gente, não existe ex-pai, não existe ex-mãe, né? Não. A gente é eternamente pai e mãe, né? Eu brinco até hoje. Enquanto eu for viva aqui, eu sou pai e mãe da Caterine e do Luiz. Se precisar, né? Eu até puxo a orelha, mas eu não preciso, graças a Deus. Sim. Mas Lá eu a acho mãe que- é mais brava que o pai. Viu? É? Porque meu pai... Não, eu não é porque tá na frente deles não, mas eu falo que eu realmente tive muita sorte. Quando você falou, a gente tem pais e mães exemplares, né? E assim, eu vejo que eles tentam fazer pelos outros o mesmo que eles fizeram por nós. Eu acho que esse viés deles de estar sempre lutando por todo mundo, meu pai no Com trabalho na certeza. missão dele, a minha mãe no trabalho na missão dele. Inclusive, você vê, meu pai sempre que possível tá aqui, né? Então, Exatamente, um abraço pro apoiando. Dirceu Dalben, que Um tá abraço, lá, deputado. né? Correndo um monte de verba, um Fazendo monte de coisa projeto. por nós, Por né? nós. Então, assim, ele é um pouco pai de todo mundo, minha mãe um pouco mãe de todo mundo, a gente teve que Exatamente. aprender a dividir, mas eu acho que é isso, a gente tivemos muita sorte, porque pai e mãe, assim, igual eles, que participavam, que além de pai e mãe são os melhores amigos, né? Sim. E pelo carinho que você fala do seu pai e da sua mãe, é mesmo assim, é difícil. Então, eu acho assim que realmente nós tivemos sorte. Às vezes nem todos os adolescentes, crianças têm essa Sim. mesma sorte. Sim, e nem sempre vai ter um pai, né, biológico, né, e uma mãe biológica presente, mas às vezes a gente adota algumas pessoas, né? Vó, Na tio, mi- amigo. Exatamente, né? Eu queria inclusive mandar um abraço para nossa colaboradora lá do CAPS Álcool e Droga, Jandira, que falando de pai e mãe eu lembrei muito dela. Um abraço para pra Jandira, né, que é a nossa mãe lá do serviço. Ah. Né? Então, assim, nós recebemos adolescentes e até os adultos que a gente recebe, né? Tem toda aquela vivência, né? Aquela carência, né? Afetiva, porque a maioria, né? Não teve um pai, uma mãe presente e ela nos adota, né? Então ela cuida da gente, ela cuida dos pacientes, né? Ela vai lá, serve um café. Às vezes a gente tá num atendimento, naquela correria, ela consegue olhar cada pessoa
na sua individualidade. Olha, E traz isso aquele que fortalecimento. Exatamente. E isso que é importante, essa individualidade. O destino é o mesmo, né? Como você estava explicando sobre a aprendizagem da KT e do nosso prefeito querido Luiz, né? Então, o objetivo é o mesmo, mas os caminhos são diferentes. E a gente precisa entender essa Personalidade individualidade. é diferente. Com certeza. E evitar essas comparações. O Luiz sempre foi mais calmo, né? Eu já era fãzinha de dar uma porradinha. Então. Mas e um completa o outro, né? É verdade, era sempre assim, um companheirismo, os dois, sabe? Muito bacana de ver. Porque às vezes a gente vê irmãos aí se desentendendo muito, principalmente na época da adolescência, né? Eu acho que a gente tem que ensinar os filhos a respeitar, né? Ou mulher ou homem, respeitar o seu espaço, né? Mas ser companheiro e amigo, porque na verdade, se é o pai e a mãe não ensinar, olha, no futuro, o seu verdadeiro amigo, aquele que vai te estender a mão quando você precisar, na alegria ou na tristeza, é o seu irmão. Exatamente. Né? E eu ensinei dessa forma a Caterina e o Luiz. Graças a Deus, né, eu tive só boas coisas com isso, né? Então, por isso que eu divido esse... Mas deixa eu fazer uma pergunta para você, Ábida. O que pode se fazer o adolescente nos horários vagos? Aquele que ele não está na escola, né? Para ocupar a mente dele, né? A Caterina e o Luiz tinham lá o padrãozinho deles, né? Mas é importante porque a mente vazia, né? Como falou, ditado, né? Oficina pro diabo, né? Exatamente, exatamente. Nós temos eu chamo isso de chupeta, né? Infelizmente os pais, né? Eu não sou mãe ainda, né? Mas falando de uma vivência profissional, os pais estão usando isso daqui como uma chupeta. Né? Para de chorar. Para de chorar. É muito mais fácil, né? E talvez por conta de toda uma demanda que o pai tem mesmo, né? De trabalho, tudo. Então torna-se mais fácil, né? Colocar na frente. E o celular tornou-se a terapia ocupacional dos adolescentes, né? Que é o nosso tema aqui, das crianças, dos adolescentes e dos adultos. Né, que às vezes não tiveram a adolescência completa e tiveram filhos, né, não elaboraram essa fase, tiveram filhos e se comparam a esses filhos, né, e aparece, né, em alguns momentos na vivência profissional isso, né, os pais que tiveram filhos muito novos, né, e que às vezes fica lá, não, você não vai fazer, eu também não vou, né, o pai já adulto, né, nessa perspectiva. Então, assim, o celular tornou-se aquela terapia ocupacional. Então, ter limites. Outras atividades exatamente, é melhor. Né? Esporte. Exatamente. Os adolescentes precisam de limites, né? Todos nós precisamos de limites, né? Até hoje minha mãe me dá limite. Exatamente. Nós não podemos acordar e falar simplesmente, ó, acordei, vou viver, né? Vamos viver só hoje, que amanhã não pertence. A liberdade tem limites, né? Exatamente. A liberdade tem limites. Então, eles precisam já começar a ter responsabilidades, né? Não existe problema, nós temos o ECA, né? O Estatuto da Criança e do Adolescente, que nos ajuda muito, né? Mas é saudável nós colocarmos responsabilidades para esses adolescentes. Então, tarefas de casa, tarefas simples, né? Não vai colocar o adolescente... Tá vendo? Lavar louça. Não gostou, né? Eu tirar também lixo não do gostava. banheiro. Vocês pensam que não, mas tinha que trabalhar em casa, ó. Ralava, a dona Mara colocava todo mundo lá pra limpar. Exatamente, né? Até hoje. Até hoje, nada Até mudou. hoje eu sou explorada, viu? Mas você sabe que isso é importante, né? Já que você tocou nesse assunto, eu sempre tive praticamente o tempo todo um auxiliar em casa. Sim. Porque eu sempre corri demais, trabalhei demais, é difícil dar conta, né? De tudo. Mas mesmo tendo uma auxiliar em casa, o pessoal falava assim, eu não acredito que você faz isso. Faço, sempre fiz. Ensinei meus filhos a cuidar de uma casa. Meus filhos, os dois. Ensinei a cozinhar. Por quê? Amanhã ou depois nós não sabemos. E se eles forem, como já aconteceu de precisar, né? Cozinhar, lavar, né? Passar, eu não sou nem muito de ensinar, porque eu também não gosto, mas tudo bem, eu ensinei. Essa parte a gente pula. A gente ensina a trabalhar para poder arrumar alguém para fazer. Não, porque até para saber amanhã ou depois... Cobrar um serviço, cobrar um né? serviço tem que saber, né? Exatamente. Então, e outra, eu vejo umas coisas assim, às vezes, né? De pais que querem suprir os filhos com presentes e, em vez de ser pai, querer ser só amigo. Nós temos que ser
pai amigo, Exato. né? Tem que ter um Porque respeito do filho se eu pelo estiver errado, pai. você me corrige, mas eu sempre falei para os meus Exatamente. filhos assim, olha, sou sua amiga, mas na hora que tem que ter a firmeza de dizer sim ou não, eu sou pai e mãe, Eles né? precisam ver como, né, te ver como um pai, né? Os Isso. adolescentes, eles precisam ter essa diferenciação, porque senão perde o respeito, É. né? Extremamente, é uma coisa que tem faltado muito, né? E meu pai, respeito. né, falando da minha vida pessoal, meu pai me ensinou muito isso, né? E é uma coisa que pega, né? Não passar na frente dos adultos conversando, né? Que estão conversando. Então, assim, nós precisamos ajudar eles a criar, né? Essa esse- parte da identidade, né? Exatamente, né? E isso nunca se perde. Gente, olha como é um tema grande, né? E nós vamos ter que trazer a Ábida aqui de Vai. novo. Eu sei que ela não gosta muito do microfone, mas ela foi tão bem que ela vai ter que voltar. Porque estão chegando várias perguntas e o tempo nosso está se esgotando. Vai falando. Uma das coisas que relacionam aqui, que a gente vê, é também a relação do pai com a mãe. Porque se eles não tiverem uma educação conjunta, mesmo às vezes distante, É muito atrapalha. amplo, Então né? é muito amplo. Sim. E olha, uma das informações também que chegaram é que no final do nosso programa, hoje, chegou aqui o Manga Rosa, é isso? Tá patrocinando um sorteio para nós, tá? Quando acabar o programa, vai valer só para quem tá inscrito no canal e seguindo algumas regras aí, ó. Manga Rosa vai sortear aí um pacote de beleza, unha, cabelo. Mas é o seguinte, Eu posso ganhar? acho que a gente Eu não também tô pode. precisando. Não sei se os participantes podem. Vamos Eu ver acho as que regras. Não, acho que não. Mas como o nosso programa acaba um pouco tarde, o sorteio será feito amanhã, mas nós vamos colocar aí nos comentários, o pessoal já está colocando aí para vocês como são as regras e o que fazer, mas tem sorteio. A semana inteira a gente já veio falando com vocês sobre esse sorteio, né? Mas aí, vamos lá, só que tem umas regras, tem que estar inscrito, ter acompanhado o programa, comentado, mas obrigada ao Manga Rosa, ao Jefferson, à Alexandra, ao Rodrigo, por esse presente também. Nós estamos nos achando aqui hoje, viu? nós Ábida, vamos você recebendo trouxe muita presente. sorte para nós, Olha, viu? que bom. Olha, que bom. Mas como o tempo avançou, nós vamos ter que marcar outras vezes, mas eu quero deixar o microfone aberto também pra gente, nesses finalmente, você falar de algum assunto que nós acabamos não completando, ou que você Sim, acha que faltou. Eu acho que é muito importante a gente falar sobre o excesso, Ah, o excesso que né? ficou, Que eu né? deixei aí na Isso. chavinha, né? Por quê? Porque devido, às vezes, à falta de tempo, né? Que os pais têm de estarem com os adolescentes, então a gente quer abraçar demais, né? Então, como a dona Mara falou, às vezes dar muitos presentes, né? Estar ali o tempo inteiro. E o pai, ele acha que ele cria o filho para ele, né? Bem isso. E exatamente, o filho é criado para se desenvolver. Exatamente. Quando a gente fala de ocupar o tempo do adolescente com responsabilidades, né? Não com exploração, jamais, né? Mas criando responsabilidades, limites, né? É nesse sentido, né? De criar um adolescente pronto, né? Um jovem pronto para o mercado de trabalho, né? E geralmente o que o pai faz, né? Ele cria aquele filho dependente. Esse é o problema. A dependência não é bom, né? Não, nem um pouco, né? Mas já inconscientemente, né? Já é justificável porque eu preciso daquele filho sempre dependente de mim, porque ele torna-se uma extensão. Pra não deixar bater asas também, né? Exatamente, né? O que acontece às Síndrome do vezes? ninho vazio. Exatamente, às vezes os pais se separam, então tem aqueles filhos que ocupam, né, os mais velhos que ocupam aquele papel paterno, e isso traz um prejuízo muito grande, né, quando ele vai crescendo, vai se desenvolvendo e vai imaginando, não, eu não quero ocupar esse papel paterno, e aí ele se dá conta disso. Meu Então, papel é outro. exatamente, esse excesso de cuidado também é prejudicial. Eu sempre falo, tudo tem que ter o equilíbrio. Excesso de cuidado, excesso de presente. Excesso de cuidado, Até excesso de amor, né? Às vezes, né? exatamente, porque vira patológico. Um excesso, um equilíbrio, né? Tudo que sai do eixo faz mal, né? A falta faz muito mal, né? As teorias aí são vastas de que o envolvimento, né? Esse envolvimento mãe, filho, cuidador ali, né? E criança no desenvolvimento é extremamente importante, né? E a falta, né? E o excesso também. Então, nós temos que tomar cuidado com esses contrapontos.
sempre buscando o equilíbrio, né? Prestar atenção, viu que tá, né, passando um pouquinho dos limites, procura ajuda, não tem problema, né? A gente tem que tirar esse estigma de que, né, o psicólogo, né, ou o psiquiatra, né, que cuida mais das questões mentais, é coisa de louco, né? Nós temos que tirar isso da sociedade. Já tirou bastante, né? Mas temos que tirar cada vez mais. Quando nós estamos com um probleminha no coração, nós não vamos no cardiologista, não tem problema nenhum. Quando tem problemas de emoção, procura um psicólogo. Eu já até relatei no outro que também foi com um tema que envolvia até a profissional da psicologia, que é a doutora Carol, e eu comentei da minha experiência. Eu fiz psicólogo e foi a melhor coisa que eu fiz na vida. Eu indico para todo mundo, quem tiver oportunidade, condições, faça. E lembrando que o psicólogo também está no poder público, né? Exatamente. Quem precisa e não tem condição do particular, Com certeza. igual a doutora, ela atende no particular dela e ela também atende lá no serviço público. Mas psicólogo, gente, ele é um coach, né? Nós temos, né, várias unidades básicas no município, que eu me lembro eram 23, mas deve ter mais, né? E nessas unidades básicas tem um acolhimento de saúde mental. Então, nós temos psicólogos, sim, na rede, né? Precisa só ir atrás, procurar. Cada profissional lá da unidade básica vai orientar, né? Qual o melhor caminho. Se o profissional vê que é um caso mais grave, vai encaminhar para o CAPS, né? Nós temos que procurar ajuda. Às vezes a gente fica enclausulado dentro de casa, eu preciso, eu não tenho condições, mas vai lá, todo dia tá num barzinho, né? Comendo, saindo. E não né? coloca a sua saúde mental como prioridade. Exatamente. Vai lá, né? Compra roupa, compra calçado, que não tem problema nenhum, desde que não seja em excesso. Né? Tudo não Mas pode não excesso, deixar viu, de meninas? cuidar, exatamente, não deixar de cuidar da saúde mental. E só complementando, né, que você falou sobre como ocupar o tempo desses adolescentes, que é muito importante. Falei sobre o celular, né, tirar um pouquinho do celular, mas colocar cursos, né? Nós temos vários programas no município que às vezes as pessoas acham que não tem, mas tem, né? Tem serviço de convivência, tem música, temos o projeto Guri, né? Na cidade a música é terapêutica, é extremamente importante. A gente acha que terapia, né, é só aquela salinha de Falando frente com o psicólogo. Não, né? Tudo é um cuidado em saúde mental. Levar cursos para os adolescentes, né, para que eles vão se profissionalizando, se identificando com alguma profissão. Lembrando que sempre o adulto é o espelho. Eu lembro que na minha época, a gente olhava o professor e todo mundo queria ser professora. O que você queria ser? Ser professor, né? Ser professor. E eu era um pouco, eu colocava a lousinha lá, ensinava meu irmão, meus primos. Sim, eu já era um pouquinho mais, assim, visionária. Eu brincava eu tinha meu irmão, né, que era menino, não queria muito, né, ficar sentada ali. A gente brincava de mercado e contava dinheiro e tudo mais, né? Então, assim, é extremamente importante, né, esse cuidado, essa ocupação, colocar... Esse estímulo, né? Exatamente, colocar, ter uma referência, né? É muito importante essas referências. Então, para mim, finalizando aqui, Caterine, queria falar o seguinte, pessoal. Quando a gente fala assim, que é importante ensinar o adolescente, né, a cuidar também da casa, das coisas, porque aprendendo a cuidar da casa, ele cuida da vida dele também, né? Sabe que tem que ter uma organização na vida, senão as coisas não fluem, né? Mas tem que ser de uma forma leve, pessoal. Tem que ser uma coisa gostosa de fazer, né? para a idade. A criança trabalhar, pegar peso, tem um ECA aí, tem que ser respeitado. Exatamente. Mas a gente nós estamos para defender o ECA. Para defender. Exatamente. Agora, o que a gente precisa é que as crianças tenham ocupações, mas de uma forma leve. Por exemplo, vai lavar um quintal, deixa para lavar no sábado, lava junto com seu filho, brinca com ele, joga água nele, ele joga no pai, na mãe, né? Que sempre foi, da nossa parte, uma coisa muito leve. Gente, vamos fazer uma comida, vocês me ajudam aí, porque nem precisava de ajuda, mas eu pedi ajuda que era para eles ir lá, desenvolver. Porque são memórias, né, que você vai levar para a vida. Então tem que ser de forma leve, na minha opinião, tem que ser assim. O pai e a mãe têm que participar, mas de uma forma leve, suave, com carinho, né? Sim. E principalmente muito amor, Sim. né? Eu acho que a fase da adolescência, na minha opinião, é a fase que a pessoa precisa mais de amor e carinho e compreensão. A gente olha e fala, compreensão, né, dos mitos, né, da rebeldia,
né, é aborrecente, a gente acaba não dando tanta importância para essa fase. Acha que é normal, né? Exatamente, eu estava até refletindo esses dias, né, tem a licença quando a criança nasce, né, quando a mãe tem um filho, a licença maternidade, né, na fase da adolescência talvez teria que ter algum programa nesse sentido, porque é tão importante esse momento, né, é dar importância a esse momento que vai ser para a vida. É quando ele descobre as coisas que aconteceram, vários traumas, infelizmente abusos que sofreu na infância. É uma fase de revelação, né? É uma fase de revelação, exatamente. Quando ele chega nessa fase, ele vai se dar conta de que aquilo não era normal, né? E aí é onde a cabeça fica toda confusa, né? Mas nosso tempo chegou ao fim, infelizmente. Aposto que o pessoal lá não tá querendo que acaba, viu? Mas nós nos comprometemos aqui que se a Ábida topar, né? Sim. Encarar o microfone de novo, nós vamos trazer ela para desenvolver mais o tema. Vocês estão fazendo eu gostar, né? Já vai começar a se sentir íntima já. Reforçar para vocês que estão acompanhando que nós vamos ter sorteio, então continue aí comentando. E eu vou começar a me despedir, né? Agradecendo a Deus por essa oportunidade, né? Agradecer a Deus pela vida de todas nós, a sua, da sua família, né? Parabenizar a sua família também por ter criado uma pessoa como você. E que a gente possa daqui trazer alguns exemplos positivos para quem nos assista, que eles possam levar para casa. E dizer que vocês sempre são bem-vindos aqui no podcast da UBEM. A nossa mesa é sua mesa. Vou passar para a Dona Mara e para a Carol finalizar. Gente, muito obrigada aí por nos assistir. Quero dizer para vocês, eu sempre digo em todo o podcast, que aqui a gente aprende cada dia um pouquinho mais, né? E hoje aqui a gente aprendeu um pouquinho mais. Lógico que nós nunca vamos saber tudo, né? Mas aqui a gente está aprendendo cada dia um pouquinho mais. Estamos em construção. Em construção. Já captamos, né? Já serviu muito aqui hoje. Nós sempre estamos em construção. É isso mesmo. Obrigada, Ábida, né? Pela sua participação, por dividir aqui conosco um pouco do conhecimento seu, né? Dividir aqui com a gente, com o nosso público. Que Deus possa sempre guiar a sua vida, né? Amém. Ser Ele o guia de todos os seus passos, né? Ser a da sua criação, né? Aproveito e mando novamente um abraço a pastor Josué, a sua mãe Valéria. Que Deus sempre esteja orientando vocês e nós, né? Que nos conduza no caminho reto. Muito obrigada pela audiência. Pode fazer suas considerações finais. Aquela câmera é sua. Pode olhar para do meio lá, porque agora estamos todas em destaque aqui. Esconde as nossas espinhas. Porque nós estamos na fase adolescência. Da adolescência, exatamente. Né? Queria agradecer imensamente. Um privilégio muito, muito grande de estar aqui com vocês, né? Como eu disse, de alguma forma, em algum momento, né, quando eu era bem pequenininha, ainda sou, né, mas bem pequenininha, já acompanhava a família, tenho muita admiração por vocês, não é porque está aqui na frente, né, mas como nós estávamos conversando anteriormente, essa configuração de família, né, esse carinho que vocês têm um pelo outro, né, essa preocupação em trazer novos meios de comunicação para o munícipe, né? Então, inovar e trazer informações, conhecimento, partilhar. Então, isso é muito importante, muito válido, né? Infelizmente, ainda não é uma profissão que é tão valorizada quanto deveria, né? E vocês trazerem essa valorização, trazerem profissionais, né? A semana passada a Carol estava aqui, né? Foi tão importante, hoje eu estou aqui, né? Então, assim, eu agradeço muito a oportunidade. E falar de adolescente me brilha os olhos. Então, com certeza, o convite está aceito. Que bom! Obrigada, então, ó, vamos marcar e já vamos divulgar. Vamos deixar mais um pouquinho, né? Vamos dar uns dias aí, mas você volta aqui, né, Ábida? Podemos vir com outros temas, porque são muitas coisas para falar, né? Vou deixar a Ábida já com uma missão, sair daqui pensando em um novo tema, de acordo com os comentários que vão surgir, pra gente fazer o próximo. Né? Essa relação mãe e pai, né? Hoje a gente focou mais no adolescente, mas o quanto o casal, né, a família é importante nesse desenvolvimento também. Então, agradeço, né, pela oportunidade e
estamos aqui para o que precisar. Muito obrigada. Muito obrigada. Agradecer a todo mundo que nos acompanha, pela audiência, pelo carinho. Agradecer novamente o pessoal que mandou aqui pra gente, o Garden Bar, a Carla, toda a sua equipe. Muito obrigada pelo carinho. Ao Jefferson, a Alexandra, ao Rodrigo, que também estão patrocinando aí um sorteio para nós, né? E meu muito obrigado, que a gente pede é que Deus abençoe vocês, continue abençoando a gente, que leve muitas bênçãos até a casa de vocês. Amém. E que essa construção que nós fizemos aqui, né? Sim. Que possa trazer bons frutos aí para vocês. É isso, Dona Mara? É isso mesmo, pessoal. Fiquem com Deus, tudo de bom e até a próxima, se Deus quiser. Deus abençoe. Um grande beijo.